Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de um grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. E Santo Afonso, dentre todos os doutores, é o doutor da Igreja que nos recorda do ensinamento moral. Aqui nós vemos a realidade sublime da moralidade cristã. Ou seja, enquanto outras religiões desprezam totalmente a realidade da moral, o que interessa é você ter uma obediência ritual, faça alguns ritos e está tudo resolvido. O cristianismo enxerga aquilo que é a grande verdade. Realmente, o culto que nós podemos prestar a Deus deve partir do coração. Ou seja, é a nossa alma, consciente e livre, que pode se entregar a Deus. Pois bem, desta realidade do coração, que Deus veio preparando desde o Antigo Testamento e que nosso Senhor Jesus Cristo redimiu, libertou e elevou, é que parte a nossa entrega total a Deus. Mas não é possível nós nos entregarmos a Deus sem antes nós sermos obedientes. Veja, é um pouco como a educação de uma criança. Quando você vai educar uma criança, sei lá, você tem um filho, uma filha de 3, 4 anos de idade, inicialmente o que é que você impõe àquela criança? Você impõe uma disciplina. A criança quer fazer uma coisa e você diz que não. E ela pergunta por que não? E você diz por que não, ponto, e acabou. Você obedeça. Depois, no processo educativo, a criança vai se dando conta de que aquilo que recebeu dos seus pais, aquela lei externa, ela é razoável, ela é inteligente, ali tem uma verdade. Eu não posso brincar com fogo, porque de fato queima, eu enxerguei que queima. Eu não posso ficar brincando com cacos de vidro, porque de fato corta, eu enxerguei que corta. E então, há o processo de interiorização. Ou seja, isto que eu estou colocando aqui é o processo básico de educação de um ser humano. Pois bem, Deus, espiritualmente, religiosamente, fez isso conosco. Primeiro, Ele preparou um povo, disciplinando este povo, dando a lei. Mas o que Deus queria mesmo é que as pessoas fossem introjetando a lei, que fossem realmente enxergando, se livrando daquela cegueira de Adão e Eva e enxergando por que é que Deus nos diz o que é o bem e o que é o mal, e servindo a Deus com alegria. Acontece que por causa dos nossos pecados e de nossa miséria, nosso coração precisava da ajuda da graça. E nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nos deu a nova lei para seguirmos a moralidade que Deus tinha já iniciado nos ensinado no Antigo Testamento, mas agora auxiliados pela graça de uma forma extraordinária para podermos seguir a santidade. Por que é que eu estou explicando tudo isso? Porque Santo Afonso Maria de Ligório é doutor da Igreja que pegou todo este tesouro moral que Deus começou a preparar lá no Antigo Testamento ao revelar, confirmar e tornar sólido e claro os mandamentos de Deus que são escritos no ser das coisas. E começou a mostrar como não é possível a gente desobedecer esses mandamentos, que é necessário, que os confessores, os educadores espirituais, ou seja, os diretores espirituais, vão realmente conduzindo as pessoas para esta obediência. Mas uma obediência não servil, simplesmente. Claro, começa assim. Começa como começa
todo o processo educacional, né, de uma forma meio superficial, mas levar as pessoas a enxergarem interiormente, enxergarem por que o mal é mal e por que o bem é bem. E nesse sentido, Santo Afonso é doutor. Ou seja, ele é doutor porque nos ajuda com o ministério da sua pregação evangélica a enxergar a bondade de Deus quando Deus nos dá uma lei. E então nós podemos servir a Deus e obedecer os seus mandamentos com gratidão, iluminados e ajudados por esse doutor. Por isso, no processo de educação, ou seja, no processo de santificação pelo qual Deus quer nos conduzir, pode ser que a gente comece obedecendo cegamente. Tudo bem, confia, obedece, faz o que Deus está pedindo. Mas, iluminado pelos santos doutores, nós vamos também, com a ajuda da graça, enxergando e nos tornando homens e mulheres livres. Livres para amar. Por quê? Porque quando nós enxergamos o porquê da lei, ela nos liberta. E aí podemos voar com asas de águia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.